Você já percebeu que, quanto mais você expõe a sua vida, menos as pessoas te respeitam? Em um mundo obcecado por compartilhar tudo, quem cultiva o silêncio vira exceção. E por isso conquista um tipo raro de poder. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles compreendiam que falar demais entrega o controle da sua vida ao outro. A vulnerabilidade não está em sentir, mas em expor sem sabedoria. Contar tudo para todos pode parecer inocente, mas na prática enfraquece sua imagem. O que é dito demais perde o valor. Quem ouve suas conquistas, seus fracassos e suas dores sem merecimento, começa a te ver como previsível. E previsibilidade mata o respeito. A filosofia estoica nos ensina a proteger nosso interior, não como quem se esconde, mas como quem se respeita profundamente. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio é um escudo poderoso. Vamos mergulhar em 10 lições estoicas que vão te mostrar que calar, muitas vezes, é a atitude mais sábia, elegante e forte que você pode ter. Chegou a hora de dominar sua própria narrativa pela ausência de palavras. 1. Não entregue seus planos. Realize em silêncio. Você já percebeu como contar seus planos empolga? Parece que só de falar, o objetivo se aproxima. Mas essa é uma armadilha neurológica. Ao anunciar um sonho, seu cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, como se a meta já tivesse sido cumprida. E essa ilusão de vitória paralisa a ação real. A motivação esfria, o impulso diminui. O estoicismo nos alerta: quem fala antes do tempo perde força. Não alimente sua vaidade com palavras, alimente seu progresso com atitude. A sociedade moderna romantiza o excesso de exposição. Vivemos numa cultura onde o compartilhar tudo virou regra, como se cada passo precisasse de validação externa. Mas os antigos estoicos sabiam: a força está na contenção. Quando você cala, protege sua direção. Quando você compartilha demais, convida opiniões, dúvidas, invejas e julgamentos que desviam sua energia. Fale pouco, ande mais. Faça do silêncio a armadura dos seus projetos. Marco Aurélio escreveu: perde-se mais tempo com planos do que com a prática. Palavras nunca serão substitutas da ação. Elas são, no máximo, ensaio. E ensaio demais sem palco é desperdício. Não caia na tentação de explicar cada ideia que surge. Ideias são sementes, frágeis e suscetíveis. Falar sobre elas cedo demais é como arrancar uma planta do solo antes que ela crie raiz. Proteja seus planos como um jardineiro protege a muda, com cuidado, paciência e silêncio. Ao manter seus planos em silêncio, você ativa um fenômeno psicológico poderoso, o da energia concentrada. Quando não gasta energia explicando, sobra combustível para agir. Você cria uma bolha de concentração onde tudo gira em torno da execução. E é aí que a mágica acontece. Os maiores feitos da história não foram anunciados, foram entregues. Quem age sem aviso surpreende, e quem surpreende, marca. Além disso, o silêncio estratégico gera um efeito colateral valioso: respeito. Quando você fala pouco e realiza muito, sua presença se torna intrigante. As pessoas passam a observar em silêncio. Elas se perguntam o que você está preparando, qual será o próximo passo, como você consegue manter o foco. E quanto mais você entrega resultados sem avisos, mais autoridade constrói. Você se torna uma presença sólida, imperturbável, um executor, não um palestrante. Falar menos também te protege do fracasso antecipado. Toda vez que você compartilha um plano e ele não acontece, sua credibilidade enfraquece. Aos olhos dos outros, você passa a ser aquele que fala muito e faz pouco. Já quando você silencia, ninguém sabe se o que deu errado era o seu plano. E se der certo, o impacto é ainda maior. Você vence no silêncio, surpreende no resultado e economiza energia emocional que seria gasta com justificativas. Existe também um fator espiritual envolvido.
Expor demais os seus planos é como abrir janelas demais em uma casa recém-construída. Tudo o que vem de fora entra, inclusive inveja, negatividade e má intenção. O estoicismo não era supersticioso, mas entendia o peso do ambiente. E o ambiente mais protegido é o do silêncio. Ele impede que energias externas contaminem seu caminho interno. O que está sendo nutrido em segredo cresce mais forte. Você não deve esconder seus planos por medo, deve protegê-los por respeito. Respeito ao seu esforço, ao seu tempo e à sua trajetória. Cada ideia que você tem é um diamante bruto. Exibi-lo antes de lapidar só convida críticas. Já quando você entrega o diamante pronto, ninguém discute, só admira. Isso é sabedoria estoica aplicada. Não desperdiçar energia tentando convencer. Apenas entregar aquilo que não precisa de explicação. No silêncio, você também aprende mais sobre si mesmo. Ao não falar, você é obrigado a lidar com a dúvida interna, a incerteza, a autossabotagem. E isso fortalece. O silêncio te ensina a sustentar seus sonhos, mesmo sem aplauso. A manter o foco mesmo sem torcida. Ele forja em você a capacidade de caminhar por dentro, de não depender do olhar alheio para saber que está no caminho certo. Essa é a verdadeira liberdade. Por fim, lembre-se, quem age em silêncio cria um ruído emocional muito mais forte do que quem fala demais. Enquanto os outros perdem tempo se explicando, você constrói. Enquanto os outros buscam reconhecimento, você entrega resultado. Isso é estoicismo puro. Dominar seus impulsos, proteger seu fogo interno e construir uma vida que fala por si. Seus planos não precisam de plateia. Eles precisam de ação, consistência e silêncio. 2. Sua vida privada. Não é conteúdo público. Vivemos em uma era em que tudo é compartilhado. Da comida ao sofrimento, dos sonhos aos fracassos. Mas o que poucos percebem é que quanto mais você expõe sua vida, mais você se enfraquece. Os antigos estoicos sabiam que a verdadeira força está naquilo que é cultivado em silêncio. Aquilo que é íntimo, sagrado e profundo não deve ser colocado à disposição de qualquer um. Sua vida privada não é conteúdo, é território sagrado. A necessidade de mostrar tudo o que vivemos vem de um desejo inconsciente de validação. Você quer ser visto, admirado, aplaudido, mas toda vez que busca reconhecimento fora, enfraquece seu eixo interno. Epicteto dizia: não busque ser admirado, busque ser virtuoso. Exibir sua rotina, seus problemas, suas conquistas para quem não tem maturidade para absorver isso, é como dar uma espada a uma criança. Você se machuca depois. Silêncio é sabedoria. Compartilhar sem critério também te torna previsível. Quando todos sabem como você pensa, sente, sofre, ama e se frustra, você se torna transparente demais. E no mundo real, o que é transparente demais é facilmente ignorado. Os estoicos valorizavam a reserva, o autocontrole. Eles sabiam que o mistério gera autoridade, que quem diz pouco impacta mais. Falar menos sobre si mesmo não é esconder, é se preservar. Outro ponto crucial: ao contar demais, você entrega munição. Munição para pessoas invejosas, oportunistas, manipuladoras. Nem todo mundo que ouve se importa. Muitos só escutam para julgar, outros para copiar e alguns para torcer contra. Quem vive falando da própria vida transforma sua história num palco, mas nem todo mundo na plateia torce por você. Muitas palmas são disfarces para o prazer de te ver cair. A filosofia estoica nos ensina a agir com intenção e discrição. A privacidade é o que sustenta sua liberdade. Quando você mostra demais, se aprisiona à expectativa dos outros. Agora, você tem que manter aquela imagem. Tem que continuar provando algo. O preço da exposição é a pressão. A liberdade começa no silêncio.
Só quem guarda a própria alma em silêncio é dono de si. Todo o resto é espetáculo. Além disso, a sua vida privada perde valor quando é tratada como conteúdo. Aquilo que é especial se torna comum quando exposto em excesso. Suas vitórias, suas dores, suas relações, tudo isso perde força quando é consumido como entretenimento. Os estoicos ensinavam que devemos guardar o que é valioso como um tesouro. Não entregar como esmola. Respeitar a própria história é não usá-la como moeda social. Silenciar sobre a própria vida também é um exercício de poder. Quando ninguém sabe o que você vive, ninguém tem controle sobre você. Você se torna imprevisível, soberano, centrado. A imprevisibilidade é uma arma. Pessoas que não se expõem demais são temidas, admiradas e respeitadas. Porque ninguém sabe onde está o coração delas, os limites, os planos, os desejos. O silêncio é uma forma de domínio emocional. E há uma paz profunda em não precisar contar tudo, em não correr atrás de aceitação, em viver sua verdade sem anunciar cada passo. A paz vem da autonomia. Quem cala sobre a própria vida vive mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. A opinião dos outros se torna irrelevante, porque você já se validou internamente. O silêncio cura aquilo que a fala só piora. Você não precisa desaparecer, mas precisa aprender a selecionar. Nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Nem toda parte sua precisa ser explicada. Há beleza no enigma. Há poder na reserva. Os estoicos não viviam escondidos, mas também não viviam exibidos. Eles eram sólidos, presentes, discretos, porque sabiam que a grandeza não precisa de palco, mas de profundidade. Por isso, antes de expor sua vida, pergunte-se: isso constrói ou enfraquece minha essência? Isso me conecta com quem sou ou me afasta de mim mesmo? O que você guarda se fortalece. O que você entrega demais se esvazia. Aprenda a viver em silêncio, com intensidade e propósito. Sua vida privada não é conteúdo, é sua fortaleza. E toda fortaleza começa com um muro, o do silêncio. 3. Quem sabe o que quer, não precisa explicar. Explicações em excesso denunciam insegurança. Toda vez que você tenta convencer alguém da sua escolha, do seu plano ou do seu comportamento, no fundo, está tentando se convencer também. O sábio estoico não vive para justificar cada passo. Ele age com clareza interna. Não precisa da aprovação do mundo. Quando você sabe o que quer, o silêncio se torna natural. A explicação se torna desnecessária. O impulso de se justificar nasce do medo de ser mal interpretado. Mas os estoicos já sabiam, a verdade interna é superior à imagem externa. Quem vive tentando parecer algo, perde o contato com o que realmente é. Epicteto dizia: preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação. O caráter é o que você é. A reputação é apenas o que os outros pensam. Ficar explicando demais é agir para agradar plateia, não para seguir propósito. Quem fala muito da própria vida, das próprias decisões, abre espaço para julgamentos que nem deveriam existir. Uma mente madura entende, cada um tem seu tempo, seu caminho e seu porquê. Quando você cala e segue firme, impõe respeito, não porque é arrogante, mas porque é centrado. O silêncio não é uma parede de orgulho, é uma ponte com sua própria convicção. O que precisa ser dito, o tempo revelará. Os estoicos não explicavam suas virtudes, eles as encarnavam. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império imenso com base em princípios silenciosos. Sua força estava na firmeza, não na retórica. Ele ensinava que a melhor resposta é a prática, não o discurso. Quando você vive com coerência, não precisa se defender. Sua vida responde por você. Sua presença fala antes que sua boca abra. Além disso, quando você para de explicar suas decisões, você assume um nível mais alto de responsabilidade. É como se dissesse ao mundo:
Eu sei o que estou fazendo, e mesmo que não saibam, continuarei. Isso exige coragem, autonomia, maturidade. Explicar demais é buscar muletas emocionais. Já quem caminha com convicção, aceita a solidão que acompanha a autenticidade. E nessa solidão silenciosa, nasce o poder real. Você também protege sua energia ao falar menos. Cada vez que explica, você abre espaço para questionamentos, críticas, palpites e interferências que não pediu. E isso cansa. Você começa a duvidar de si, a repensar, a hesitar. O silêncio é um escudo contra a contaminação externa. Ele permite que suas ideias amadureçam longe da interferência, cresçam em solo fértil, sem vozes tentando te desviar da rota. Outra coisa poderosa: quem fala pouco é levado mais a sério. Pessoas que explicam demais são vistas como ansiosas, instáveis. Já aqueles que agem sem precisar justificar se tornam enigmáticos, e isso desperta admiração. O mistério é uma força. Ele cria respeito, ele impõe presença. Você não precisa ser fechado, mas precisa ser seletivo. Explicar tudo é se tornar previsível. E previsibilidade é o oposto de autoridade. E tem mais: o mundo não te deve compreensão. As pessoas enxergam as coisas conforme o próprio nível de consciência. Não importa o quanto você explique, se a pessoa não estiver pronta, ela não vai entender. Então, por que gastar sua voz tentando convencer quem não tem profundidade para te ouvir? Fale menos, faça mais, mostre com sua transformação. Isso ninguém pode negar. A explicação contínua também te amarra emocionalmente. Quando você sente que precisa se justificar para manter um relacionamento, uma amizade ou um cargo, você já está num ciclo de submissão. O estoicismo ensina que o que depende do outro não te pertence. Sua paz começa quando você entende que não precisa ser entendido para seguir. O entendimento alheio é bônus, não obrigação. No final das contas, a força está no silêncio cheio de direção. Em saber para onde está indo, sem precisar gritar isso ao mundo. Em tomar decisões e bancá-las, mesmo sem aplausos. Em ser leal a si mesmo, mesmo sob olhares de dúvida. Quando você sabe o que quer, não precisa explicar. Você apenas caminha. E quem observa, um dia vai entender. Até lá, siga, com firmeza, com propósito e em silêncio. 4. Falar demais te torna previsível e vulnerável. Quanto mais você fala, mais fácil é ser decifrado. E quanto mais previsível você se torna, menos respeitado você é. As pessoas escutam não apenas o que você diz, mas o que você revela sem perceber. Cada palavra é um mapa da sua mente, das suas dores, dos seus limites e das suas fraquezas. O estoico entende: falar demais é entregar o manual da própria alma para o mundo, e isso nunca termina bem. A previsibilidade enfraquece a sua presença. Quando todos já sabem como você reage, o que pensa, o que planeja e o que teme, você vira um livro aberto. E livros abertos demais não causam curiosidade. Eles são folheados, julgados e esquecidos. O mistério, ao contrário, exige respeito. O que é enigmático obriga o outro a pensar, a refletir, a observar em silêncio. É aí que a sua presença cresce. Quando você cala o suficiente para que o outro se questione. Falar demais também entrega seus pontos fracos para quem não deveria saber. Você se desnuda emocionalmente diante de pessoas que muitas vezes não têm maturidade para lidar com sua verdade, e nem boas intenções. O estoicismo ensina que devemos ser donos das nossas emoções, não reféns delas. Quando você fala sem filtro, sua fala vira arma para os outros. E nem sempre essas mãos serão gentis. Muitos acham que falar muito é sinal de abertura, de carisma, de confiança. Mas muitas vezes é só insegurança disfarçada. A necessidade de ser ouvido o tempo todo esconde um medo profundo de não ser visto. O silêncio, por outro lado,
revela autossuficiência. Quem é inteiro não precisa se exibir. Quem se conhece não precisa se explicar. E quem tem paz não precisa fazer barulho. A fala desenfreada também quebra sua vantagem estratégica. Em qualquer relação, pessoal ou profissional, quem fala demais perde o controle do jogo. Os estoicos praticavam o silêncio como forma de domínio. Eles observavam antes de agir, escutavam antes de responder, avaliavam antes de confiar. Quando você fala menos, você vê mais. Quando você vê mais, você decide melhor. Isso é poder. Outro problema da exposição verbal constante é o desgaste da sua imagem. Tudo o que se repete demais perde valor. Quando você opina sobre tudo, comenta tudo, reclama de tudo ou celebra tudo em voz alta, você se torna ruído. E o ruído é ignorado. O respeito nasce do contraste. Pessoas silenciosas emitem um som diferente quando falam, e por isso são ouvidas com mais atenção. Quando você guarda sua voz, sua palavra vale mais. O silêncio também protege sua autenticidade. Quando você fala demais, começa a adaptar sua fala às reações dos outros. Sem perceber, você deixa de ser verdadeiro para ser aceito. Já quem cala, ouve mais a si mesmo. O silêncio é um espelho. Ele revela o que realmente importa. Ele não pede aplausos nem validação. Ele apenas existe. E quem vive com verdade não precisa de plateia. Você não precisa ser uma estátua de gelo, mas precisa saber a diferença entre compartilhar e se expor. O que é íntimo, o que é sagrado, o que é seu, deve ser guardado com zelo. Quando você entrega sua alma em palavras a qualquer um, você se torna vulnerável às intenções de todos. Os estoicos sabiam: o que é valioso é reservado. O que é exposto demais vira mercadoria. E mercadoria se desgasta com o tempo. O maior respeito que você pode ter por si mesmo é proteger a sua complexidade. Você não é simples. Você é cheio de nuances, camadas, silêncios e dores que ninguém mais entenderá completamente. Não banalize isso tentando ser compreendido por todos. Quem tenta agradar todos os ouvidos perde a própria voz. E quem perde a própria voz vira eco. Seja sua própria presença. E para isso, fale menos. No fim, o verdadeiro poder está em ser lido apenas por quem conquistou o direito de te ler. O silêncio não é um muro, é um filtro. Ele separa o superficial do profundo, o curioso do confiável, o interesseiro do sincero. Falar menos não é estratégia de orgulho, é tática de quem se ama, é escolha de quem se respeita. Porque quem entende o próprio valor não se vende por palavras, se revela por ações e cala com dignidade. 5. O silêncio desarma o ego dos outros. O ego dos outros precisa de alimento. Ele sobrevive da sua reação. Precisa do seu descontrole, da sua resposta impulsiva, da sua necessidade de provar algo. Mas quando você silencia diante da provocação, do ataque ou da injustiça, você quebra o ciclo. Você tira o alimento. E no vácuo da sua resposta, o ego do outro definha. Os estoicos sabiam: não há vitória mais elegante do que vencer sem reagir. O silêncio é a força que desmonta a arrogância sem precisar tocar nela. Quando alguém tenta te provocar, a expectativa é clara: que você se defenda, se explique, se exalte, que reaja emocionalmente. Porque o ego alheio quer controle, quer ver você se desequilibrar. Mas quando você responde com silêncio, firme, centrado, inabalável, você se torna espelho. E nesse espelho, o outro vê a própria fraqueza. Isso é desconfortável e por isso é poderoso. Quem cala com consciência impõe sem violência. O silêncio não é omissão, é inteligência estratégica. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda ofensa merece eco. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas.
Quando você decide que uma provocação não merece o seu ruído interno, você assume o controle da situação. Você diz, sem palavras, você não tem esse poder sobre mim. E isso destrói o jogo de poder do outro. O mundo grita, mas poucas pessoas realmente escutam. E quem escuta mais do que fala, observa os padrões ocultos. Quando você silencia, você escuta as intenções, os vazios, as inseguranças por trás das palavras dos outros. Você lê o que está nas entrelinhas, e isso te torna mais forte. Porque quem compreende o outro não precisa lutar com ele, apenas se posiciona de forma superior. O ego alheio detesta o silêncio, porque o silêncio revela. Ele tira as máscaras sociais e mostra quem está emocionalmente no controle. Quando você responde com raiva, mostra que foi tocado. Quando responde com silêncio, mostra que transcendeu. O silêncio é a linguagem da autoridade. Ele não se impõe, ele se faz sentir. Ele obriga o outro a confrontar o próprio ruído interior. Essa estratégia também te protege de armadilhas emocionais. Muitas discussões são laços disfarçados. Quanto mais você fala, mais se enreda, mais se perde, mais se expõe. O silêncio te mantém inteiro. Ele permite que você veja de fora, em vez de ser arrastado pelo caos. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a paz imperturbável. Quem alcança essa paz aprende a observar tempestades sem ser molhado. O silêncio também é educativo. Ele ensina o outro que você não está disponível para jogos mentais, chantagens emocionais ou disputas de ego. Que sua presença não se compra com ruído. Que sua atenção não se arranca com gritos. Que sua paz é prioridade. E isso, com o tempo, filtra as relações. O silêncio afasta quem queria controle e aproxima quem tem maturidade para respeitar limites. É claro que o silêncio precisa vir da consciência, não da covardia. É um silêncio ativo, forte, consciente. Um silêncio que fala mais alto do que 1000 argumentos. Um silêncio que não foge, se impõe, que não se esconde, observa, que não recua, aguarda o momento certo. O estoico não se cala por fraqueza, ele se cala por escolha. E escolha é poder. Além disso, quando você responde com silêncio, você ativa um gatilho psicológico poderoso, a dúvida. O outro começa a pensar, por que ele não respondeu? O que será que ele está pensando? Será que ele sabe mais do que eu? O silêncio provoca, incomoda, desestabiliza, porque o ego adora ser notado, e ser ignorado é seu maior castigo. O silêncio, nesse caso, não é ausência. É presença concentrada. No fim, o silêncio é uma arte. Ele exige autocontrole, inteligência emocional e visão de longo prazo. Mas quem domina essa arte se torna invencível, porque ninguém consegue manipular quem não reage, ninguém consegue provocar quem não se abala, ninguém consegue controlar quem não dá respostas previsíveis. O silêncio é o escudo dos sábios e a espada invisível dos fortes. Use-o com maestria e veja o ego dos outros se calar diante da sua paz. 6. Não peça apoio para quem não merece conhecer suas lutas. Nem todo mundo que te ouve está torcendo por você. Nem todo ombro é abrigo. Muitos apenas esperam que você desabe para se sentirem superiores, para colher os detalhes da sua fraqueza e alimentar o próprio ego com a sua dor. Os estoicos já sabiam disso. Compartilhar a dor é um ato sagrado e não deve ser feito com qualquer um. Sua luta não é entretenimento. Sua vulnerabilidade não é moeda de troca. Aprenda. O apoio verdadeiro é raro e o silêncio é proteção. O impulso de desabafar vem da dor. Você quer aliviar o peso, quer dividir a angústia, mas existe um risco real em dividir com quem não tem estrutura para acolher. Quando você entrega seu sofrimento a alguém despreparado, você não encontra alívio. Encontra julgamento, conselhos vazios, ou pior, fofoca disfarçada de interesse. Epicteto ensinava:
Cuidado com quem você compartilha seus fardos. Eles podem usá-los contra você. Sua intimidade exige critério. Existe uma diferença clara entre confidência e exposição. Confiar é reconhecer um espaço seguro, uma alma madura, um olhar que acolhe sem invadir. Expor-se é falar sem filtrar, se abrir para qualquer um, esperando empatia onde só há curiosidade. Os estoicos pregavam o domínio emocional, e isso inclui a sabedoria de saber quando calar. Sua dor precisa de cura, não de plateia. Muitos querem saber por onde você sangra, não para te ajudar, mas para manter controle, para usar sua fraqueza como argumento em conversas futuras, para se sentirem melhor por não estarem na sua posição. Você entrega e eles usam, você confia e eles comentam. O silêncio te protege dessas armadilhas. Ele é um escudo invisível contra quem se aproxima apenas para sugar sua energia emocional. E não se engane, nem todo amigo deseja sua vitória. Muitas relações existem apenas enquanto você está por baixo. No momento em que você começa a se erguer, o incômodo aparece. Essas pessoas te preferem quebrado, dependente, chorando, porque assim elas se sentem necessárias. Quando você cresce, você ameaça. E por isso, contar suas lutas a quem torce por sua derrota é cavar sua própria ruína. O estoicismo ensina o autocontrole não só sobre os impulsos, mas sobre o desejo de aprovação. Você não precisa ser entendido para ser forte. Não precisa ser ouvido por todos. Precisa, sim, aprender a segurar suas próprias tempestades, não por orgulho, mas por sabedoria. Nem sempre o silêncio é isolamento. Às vezes é autocuidado. Às vezes é estratégia. Às vezes é liberdade emocional. Se você encontrar uma alma que merece ouvir sua dor, valorize. Esses vínculos são raros, profundos e verdadeiros. Mas até isso deve ser testado com tempo, observação, cautela. Confiança não nasce da empolgação, nasce da coerência. O que é dito no calor da emoção pode se tornar arma na frieza do outro. Por isso, antes de falar, veja como essa pessoa reage às próprias quedas. Quem não cuida de si não saberá cuidar de você. A filosofia estoica é clara. A força está dentro. Você é capaz de suportar mais do que imagina. Não por orgulho, mas porque o mundo não é um confessionário. Ele é um campo de batalha. E em guerra, nem todos os soldados são aliados. Muitos usam uniforme parecido, mas atiram pelas costas. O silêncio, nesses casos, é o seu colete à prova de balas. Quando você aprende a lidar com suas dores no silêncio, nasce uma dignidade rara, uma força que não precisa se anunciar, uma serenidade que não implora por consolo. Isso não é frieza, é maturidade. É saber que nem todo consolo cura e que algumas feridas cicatrizam melhor quando tratadas na quietude da alma. O estoico sente, mas sente com consciência, sofre, mas sem espetáculo, e se cura, longe dos olhares impuros. No fim, entenda, não se trata de não confiar em ninguém, trata-se de não entregar a sua história para mãos erradas. A vida é feita de lutas silenciosas e vitórias discretas. Quem te merece saberá enxergar sua dor, mesmo que você não diga, e quem não te merece usará cada palavra sua contra você. Sua luta é sua. Proteja-a, honre-a e, se for preciso, cale-se para sobreviver. 7. Quem fala de tudo não é levado a sério. Palavras demais cansam. Quando você comenta tudo, opina sobre tudo, compartilha tudo, sua presença vira ruído, e ruído não comanda respeito, apenas ocupa espaço. O ser humano tem um limite de atenção. E quem vive tentando ser notado o tempo todo, ironicamente, se torna invisível. Os estoicos sabiam, é preciso que haja peso na palavra. E para que uma palavra pese, ela precisa ser rara, medida e coerente. Pessoas que falam de tudo, geralmente falam sem pensar. Elas reagem antes de refletir, opinam antes de compreender.
Isso revela uma mente inquieta, dispersa, superficial. Marco Aurélio alertava: fale apenas se for para melhorar o silêncio. E essa frase revela uma sabedoria crucial. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio não é vazio, é presença refinada. E quem respeita o silêncio passa a ser respeitado quando decide falar. Quando você transforma tudo o que vive em discurso, tudo o que sente em desabafo, tudo o que faz em relato, sua essência se esgota. Porque falar demais não é só sobre som, é sobre perder o mistério. E onde não há mistério, não há autoridade. Os estoicos compreendiam isso como parte da arte de viver. Guardar-se é preservar-se. E quem se preserva, impõe valor sem esforço. Existe também uma sabedoria prática nisso. Falar menos te protege do erro. Quem fala demais, cedo ou tarde se contradiz. Cria expectativas que não cumpre. Expõe pensamentos imaturos. Abre espaço para ser questionado em coisas que nem precisavam ser ditas. O silêncio é prudente. Ele observa, aprende e só então se manifesta. E quando fala, fala com clareza, porque já refletiu o suficiente antes de abrir a boca. Na lógica estoica, falar de tudo o tempo todo é um vício do ego. O ego quer ser ouvido, admirado, aplaudido. Mas o verdadeiro sábio não busca atenção. Ele busca coerência. Ele fala quando necessário e cala quando percebe que o ambiente não merece suas palavras. Isso é elegância mental. Isso é inteligência emocional. Isso é domínio próprio, virtude central na filosofia estoica. Pessoas que falam menos são naturalmente levadas mais a sério. Quando elas abrem a boca, os outros prestam atenção, porque sabem que não desperdiçam palavras. A economia verbal cria impacto, e impacto gera respeito. Já quem fala o tempo todo cria saturação. É como perfume barato, forte no começo, enjoativo depois. Para que sua presença seja memorável, sua voz precisa ser dosada com sabedoria. Falar de tudo também expõe sua instabilidade. Pessoas emocionalmente maduras sabem filtrar o que é íntimo, o que é necessário, o que é construtivo. Quem fala demais geralmente busca a aprovação constante, precisa ser validado em tudo, e isso revela insegurança. O silêncio, ao contrário, revela autossuficiência. Quem confia em si não precisa justificar, provar ou relatar cada passo. Apenas vive, com firmeza e discrição. Além disso, a repetição enfraquece o poder da mensagem. Quando você repete demais, mesmo boas ideias perdem a força. O cérebro humano filtra o que escuta o tempo todo e descarta o excesso. Por isso, seja estratégico. Escolha bem suas palavras. Dê valor a cada fala sua. Seja alguém que, quando fala, todos param para escutar. E isso só acontece com quem aprendeu o valor do silêncio. O mundo atual valoriza quem grita, mas respeita quem cala com firmeza. A gritaria chama atenção momentânea. O silêncio impõe presença duradoura. Não caia na armadilha de ser mais um falador. Seja o tipo de pessoa que, quando se pronuncia, carrega autoridade, que não desperdiça palavras com banalidades, que não transforma tudo em discurso, mas quando escolhe falar, deixa marca. Por fim, entenda, sua palavra só terá valor quando vier de uma mente quieta e de um coração centrado. Quem fala de tudo, sobre tudo com todos, não é levado a sério porque não transmite profundidade. A profundidade nasce da escuta, do silêncio, da pausa, da análise. Que a sua voz seja uma ferramenta de sabedoria, não de exposição. E que sua fala seja uma extensão da sua alma, não do seu ego. 8. A mente quieta vê o que os outros não percebem. A maioria das pessoas vive em ruído constante, não só externo, mas principalmente interno. Pensamentos desordenados, julgamentos impulsivos, ansiedade por dizer algo, medo de ficar em silêncio. E é justamente nesse caos mental que nascem os maiores erros.
Os estoicos perceberam isso muito antes da neurociência moderna. A mente inquieta interpreta mal, reage mal e escolhe mal. Já a mente quieta vê com clareza, e quem vê com clareza decide com sabedoria. O silêncio externo é o primeiro passo, mas o verdadeiro poder nasce quando você aprende a calar a própria mente. Quando você não precisa mais opinar o tempo todo, nem justificar, nem reagir. Nesse estado, você começa a enxergar o que os outros ignoram, as intenções ocultas nas palavras, os vazios por trás dos sorrisos, os padrões repetitivos nas atitudes humanas. A mente que não grita começa a ouvir e começa a entender o mundo de forma muito mais profunda. A filosofia estoica ensina que a percepção real só acontece quando a razão governa as emoções. E para isso, o primeiro passo é desacelerar o pensamento. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando você para de se importar com o que não pode controlar. Uma mente inquieta vê ameaça em tudo. Uma mente tranquila vê o que importa. Ela separa o essencial do supérfluo. E quem enxerga o essencial vive melhor, sem ruído, sem drama, sem pressa. Pessoas que vivem reagindo não percebem o cenário, apenas respondem ao impacto. Já quem silencia por dentro consegue ver o quadro inteiro. Observa antes de agir, escuta antes de falar, sente antes de reagir. Isso não é lentidão, é maestria. Os grandes estrategistas da história sempre foram homens de poucos gestos e muitos olhares. A mente quieta não apenas vê mais, ela antecipa. E quem antecipa, lidera. A pressa em interpretar tudo gera erro. Quantas vezes você já tirou conclusões precipitadas, confiou em quem não devia, ou se afastou de alguém por um julgamento emocional? O silêncio mental permite que você absorva, analise e só depois interprete. Ele afasta o filtro da emoção e aproxima-o da razão. Isso te torna alguém mais justo, mais respeitado, mais difícil de ser manipulado. A mente barulhenta vive cheia de certezas e se fecha para o novo. Já a mente quieta é humilde. Ela observa, questiona, compara, pondera e por isso cresce. Enquanto todos falam, ela aprende. Enquanto todos opinam, ela entende. O estoico vive com essa postura. Ele não se posiciona por vaidade, mas por convicção, porque ele viu mais, sentiu mais, escutou mais, e só então concluiu. Essa é a diferença entre opinião e sabedoria. Outro ponto poderoso: uma mente silenciosa reconhece o que é verdadeiro sem precisar que tudo seja dito. Ela lê o não verbal, capta o que foi omitido, percebe o que está nas entrelinhas. Isso a torna quase invisível, mas profundamente presente. Pessoas assim são difíceis de enganar, fáceis de respeitar e raras de esquecer, porque elas carregam uma lucidez que impacta, mesmo sem dizer uma palavra. Quem vive com a mente inquieta tem a falsa sensação de controle, mas está sempre à mercê do momento. Já quem acalma a mente passa a controlar o próprio tempo, a própria narrativa, a própria reação. Essa é a essência do domínio estoico: ser dono de si, não reagir por impulso, não agir por carência, mas responder com consciência. E isso só é possível quando há silêncio dentro. E essa mente serena não nasce do acaso. Ela é treinada, dia após dia, na arte de observar sem julgar, de respirar antes de reagir, de pensar antes de falar. E quanto mais você pratica esse silêncio interno, mais livre você se torna. Livre das expectativas dos outros, dos ruídos da comparação, da necessidade de vencer discussões inúteis. O silêncio mental é liberdade, e liberdade é força. No fim, o que separa o sábio do impulsivo é a forma como lidam com o próprio pensamento. Um vê o mundo por lentes limpas, o outro por espelhos rachados. Quando você aquieta a mente, começa a enxergar as pessoas como elas são, não como você deseja que sejam. E isso muda tudo.
Porque ver a realidade com clareza é o primeiro passo para viver com propósito. A mente quieta é a lâmpada que ilumina a própria estrada. E quem caminha com luz própria nunca anda no escuro. 9. O silêncio te faz inesquecível. Pessoas que falam o tempo todo são facilmente esquecidas. Já aquelas que escolhem cuidadosamente quando e como se expressam, ficam na mente dos outros. O silêncio bem utilizado é magnético. Ele cria lacunas que o outro tenta preencher. Ele deixa perguntas no ar, e perguntas não respondidas geram fascínio. É nesse espaço que você se torna inesquecível. O silêncio não é ausência, é presença amplificada. Ele marca mais do que 1000 discursos. A mente humana tem um instinto natural. Ela odeia o vácuo. Quando você se cala, principalmente onde se esperava explicações, justificativas ou reações, o outro entra em alerta. Ele começa a preencher o espaço deixado pelo seu silêncio com projeções, pensamentos, teorias. E quanto mais ele pensa, mais você se torna presente dentro dele. O silêncio instala você na mente de quem tentou te decifrar e não conseguiu. E aquilo que não se decifra, não se esquece. No estoicismo, o silêncio não é covardia, é estratégia. Os sábios estoicos entendiam que o valor de uma presença está justamente no que ela não entrega de imediato. Um homem ou uma mulher que não se revela por completo, que não se explica, que não se defende diante de tudo, cria uma imagem forte, quase mítica. É como uma sombra que permanece mesmo após sair da sala. O corpo se vai, mas a energia fica. O silêncio prolonga a sua presença. O impacto do silêncio também está ligado ao controle emocional. Quem silencia diante do conflito, da provocação ou da curiosidade alheia, mostra que está no controle. E esse autocontrole é extremamente atrativo, porque ele revela força. Em um mundo de pessoas reativas, gritonas, impulsivas, quem age com calma se destaca. Quem não se apressa para preencher silêncios mostra que sabe o valor do tempo e da própria palavra. Isso impõe respeito e memória. O silêncio, quando bem posicionado, também confere elegância. Ele transforma até os momentos de tensão em ocasiões de domínio emocional. Enquanto outros se perdem em justificativas, você cala. Enquanto outros buscam provar algo, você se recolhe. E isso desperta algo no outro que nenhuma palavra seria capaz de causar: admiração silenciosa. O mistério gera magnetismo, o autocontrole gera impacto, e ambos juntos te tornam inesquecível. Você já percebeu como os momentos de maior conexão entre duas pessoas, às vezes, são aqueles em que nenhuma palavra é dita? O silêncio entre duas almas pode ser mais íntimo que 1000 declarações, porque ele revela conforto, presença, verdade. Agora imagine o que acontece quando você é capaz de fazer alguém te sentir mesmo sem falar. Esse tipo de energia não se esquece nunca. Aqueles que falam pouco e observam muito constroem uma presença sutil, mas poderosa. Eles não disputam espaço, mas dominam o ambiente. Eles não gritam, mas são ouvidos. E quando se vão, deixam vazio, porque o silêncio deles era cheio de sentido. Isso é o que torna alguém marcante. Não é o que se fala, é o que se carrega no silêncio. O que você representa quando não está. A ausência que pesa. A presença que continua mesmo longe. Na psicologia, o efeito Zeigarnik explica que tendemos a lembrar mais de tarefas inacabadas do que das concluídas. Da mesma forma, pessoas que deixam algo não resolvido, algo não dito, algo não totalmente revelado, permanecem vivas na mente alheia. O silêncio, quando bem aplicado, é essa tarefa inacabada emocional. Ele mantém você ativo no inconsciente do outro. E aquilo que mora no inconsciente se transforma em saudade, em desejo, em fascínio. Mas atenção, não se trata de manipular,
Trata-se de entender que o silêncio é uma ferramenta poderosa de presença. Quando você escolhe não responder, não explicar, não se justificar, você se transforma numa figura que escapa da lógica comum, e tudo aquilo que foge do comum gruda na memória. Você se torna uma ideia, não apenas uma pessoa, uma sensação que volta mesmo quando você não está por perto. Por fim, o estoicismo nos lembra que quem domina o silêncio domina a própria imagem. Quem cala com sabedoria deixa que o outro veja o que quiser, e isso o prende mais do que qualquer fala. Você se torna um espelho onde o outro projeta desejos, dúvidas, arrependimentos. E tudo isso sem dizer uma palavra. Isso é poder, isso é presença, isso é o tipo de marca que não se apaga, porque foi gravada não no ouvido, mas na alma. Nem todo silêncio é fraqueza. Alguns são autoridade pura. Silêncio não é sinônimo de submissão. Muitos confundem calar com recuar. Mas o silêncio verdadeiro, o que vem da consciência, do autocontrole e da soberania emocional, não é fraqueza, é domínio. O silêncio do forte não é o silêncio do acuado. É o silêncio de quem sabe que não precisa de barulho para ser sentido. É a pausa que comanda a sala. É o olhar firme que substitui 1000 palavras. É o ato de quem sabe que poder, quando é real, não se anuncia. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força não está em responder, mas em escolher quando e se deve responder. Isso é autoridade. Autoridade sobre si mesmo, sobre a situação, sobre a própria energia. Falar é fácil, reagir é automático. Mas se manter em silêncio diante do caos exige uma estrutura interior que poucos possuem. E por isso, quem cala com firmeza causa impacto. Porque o silêncio bem posicionado não diminui, ele impõe. Há silêncios que resolvem conflitos sem levantar a voz. Há silêncios que deixam claro que você não está disponível para jogos mentais, provocações ou chantagens emocionais. Quando você não responde a provocações mesquinhas, você se coloca acima da disputa. O outro esperava confronto. Você ofereceu soberania. Isso desarma, isso confunde, isso marca. Porque, no fundo, o que assusta não é o grito, é o controle. Em ambientes sociais, profissionais ou íntimos, o silêncio é um sinal de autoconfiança. Pessoas que falam demais geralmente estão tentando preencher um vazio, o da insegurança. Já aqueles que escolhem calar transmitem estabilidade. Você passa a ser visto como alguém que não se abala por qualquer coisa, que não precisa se explicar para ser respeitado. O silêncio vira linguagem, e essa linguagem é lida como força. Muitos dos que gritam buscam validação, querem provar um ponto, impor uma ideia, vencer no grito. Mas os verdadeiros líderes não competem no volume, competem na postura. E postura se constrói com atitude silenciosa, com presença sólida, com uma mente que não se deixa arrastar pela emoção do momento. Essa postura impõe autoridade, porque mostra que você domina a si mesmo, e quem domina a si, domina tudo. O silêncio também revela maturidade emocional. Pessoas maduras entendem que nem tudo precisa ser dito, que nem toda batalha merece ser travada, que nem todo ataque exige reação. Os estoicos não se omitiam, eles escolhiam. Escolhiam suas batalhas, suas palavras, seus silêncios. E é essa escolha que revela grandeza, porque grande é quem não precisa mostrar que é grande, apenas é. E quem é, cala quando necessário. Há momentos em que o silêncio não só protege, mas cura. Ele te retira da arena da gritaria e te coloca no lugar da paz. Ele te lembra que você não precisa provar nada, que sua evolução é entre você e você mesmo, que sua dignidade não depende da compreensão alheia. Nesse silêncio, você se reconstrói, se reencontra, se fortalece. E quando volta a falar, se é que volta, sua voz vem com outro peso.
há também o silêncio que corrige. Quando você silencia diante de uma ofensa, você educa. Você mostra, sem precisar dizer, que não se rebaixa, que não desce ao nível da agressão, que seu padrão é outro. Esse silêncio não é frieza, é discernimento. E quem tem discernimento vive melhor, gasta menos energia e impõe mais respeito. E o mais interessante, o silêncio também protege o que é valioso. Quanto mais preciosa for sua paz, seus planos, seus sentimentos, mais eles devem ser guardados. O que é forte se protege em silêncio. O que é frágil precisa ser gritado. Quando você vive em silêncio, você vive em segurança. Você constrói em segredo, amadurece em silêncio e aparece apenas quando é necessário. Não para chamar atenção, mas para deixar claro que está no controle. Por isso, entenda, nem todo silêncio é ausência. Alguns são presença pura, alguns são escudo, outros são espada. E todos, quando bem usados, revelam autoridade. Não se preocupe em ser compreendido o tempo todo. Não corra para se explicar. Não implore espaço. Seja firme, seja sóbrio, seja estratégico e, acima de tudo, aprenda que calar, quando é por escolha, é a linguagem mais poderosa que existe. No mundo moderno, onde todos falam demais, expor menos é um ato de rebeldia silenciosa e de sabedoria elevada. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em convencer, mas em viver de tal forma que não haja o que justificar, que suas ações falem, que sua ausência incomode mais do que a presença dos outros, e que seu silêncio seja uma marca tão profunda que continue ecoando mesmo quando você não estiver mais ali. Se essa última árvore for cortada, o último peixe for pescado e o último rio for envenenado, perceberemos que não podemos comer dinheiro. Dentro de todos nós, há duas feras lutando. A primeira é má, a segunda é boa. Qual delas vencerá? A que você alimenta. Quando você nasceu, chorou e o mundo se regozijou. Viva sua vida de modo que, quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. É melhor ter menos trovão na boca e mais relâmpagos na mão. Ouça, ou sua língua o tornará surdo. Procure sabedoria, não conhecimento. O conhecimento é do passado, a sabedoria é do futuro. A fraqueza do inimigo fortalece a nossa força. Não julgue o seu vizinho até caminhar 2 luas com os sapatos dele. Eles não estão mortos. Eles vivem nos corações que deixaram para trás. Nada é tão eloquente quanto o chocalho de uma cascavel. É menos problemático ser pobre do que ser desonesto. Um homem corajoso morre apenas uma vez, um covarde muitas vezes. Faça do meu inimigo alguém corajoso e forte, para que, se for derrotado, eu não me envergonhe. O pássaro que se alimentou não pode voar com o pássaro que está com fome. Ame a juventude, mas confie na velhice. A sabedoria vem apenas quando você para de procurá-la e começa a viver a vida que o Criador destinou para você. Nem toda raiz doce dá origem à grama doce. Pegue apenas o que você precisa e deixe a terra como a encontrou. Já não basta chorar por paz. Devemos agir pela paz, viver em paz e viver em paz. Quando um homem se afasta da natureza, seu coração se torna duro. Cuidado com o homem que não fala e o cão que não late. Nossos prazeres são rasos, nossas tristezas são profundas. Não é preciso muitas palavras para dizer a verdade. Não deixe que o ontem consuma muito do seu hoje. Se um homem é tão sábio quanto uma serpente, ele pode se dar ao luxo de ser tão inofensivo quanto uma pomba. A pobreza é um laço que estrangula a humildade e gera desrespeito por Deus e pelo homem.
Lembre-se de que seus filhos não são seus, mas são emprestados a você pelo Criador. Ande com leveza na primavera. A Mãe Terra está grávida. Faça perguntas do coração e você será respondido com o coração. Não há morte, apenas uma mudança de mundos. O que é a vida? É um lampejo de vagalumes na noite. É um sopro de um búfalo no inverno. É como a pequena sombra que corre pela grama e se perde no pôr do sol. A terra é nossa mãe e é nosso dever protegê-la e respeitá-la, pois dela tiramos a vida. A sabedoria não é encontrada nos livros, mas sim na observação atenta da natureza e na conexão com nossos antepassados. Caminhe em silêncio na floresta e você ouvirá os sussurros dos espíritos da terra. A verdadeira riqueza está na harmonia com o mundo natural, não na acumulação de bens materiais. O respeito pelos idosos é o alicerce da sabedoria, pois eles carregam o conhecimento das gerações passadas. Cada planta, animal e pedra tem sua própria história e propósito na teia da vida. A água é a fonte da vida e devemos cuidar dela como se fosse o nosso bem mais precioso. A beleza está em toda parte, desde o nascer do sol nas montanhas até o murmúrio dos riachos. O tempo é circular e todas as coisas estão interligadas em um grande ciclo de vida e morte. A liberdade está na capacidade de viver em equilíbrio com a natureza e respeitar as escolhas de cada indivíduo. A coragem não está em ser destemido, mas em enfrentar os desafios da vida com respeito e integridade. A comunidade é a base da nossa existência e devemos cuidar uns dos outros como uma família. A escuridão da noite nos ensina a apreciar a luz do dia e as dificuldades nos fortalecem. Os sonhos são mensagens dos espíritos e devem ser ouvidos com atenção. A terra não nos pertence. Somos apenas seus guardiões temporários, responsáveis por deixá-la para as gerações futuras. Nós somos todos parte de uma grande teia da vida, onde tudo está conectado e cada ação que tomamos afeta o todo. A força de uma pessoa não reside apenas em seus músculos, mas em sua capacidade de amar e proteger. A tradição é a história viva de nosso povo e a nossa responsabilidade preservá-la para as futuras gerações. A terra não é uma herança de nossos pais, mas um empréstimo de nossos filhos. O respeito pelos animais é essencial, pois eles são nossos irmãos e irmãs na teia da vida. A cura vem da conexão com a natureza, do canto dos pássaros e do murmúrio dos ventos. O silêncio é a linguagem da contemplação, onde a verdade profunda é revelada. A jornada da vida é como uma dança sagrada e devemos aprender a seguir o ritmo da natureza. A humildade é a chave para a compreensão, pois somente quando nos esvaziamos de nós mesmos podemos aprender. Cada árvore tem uma história e devemos ouvi-las atentamente, pois são guardiãs de antigas sabedorias. A alegria é encontrada na simplicidade da vida, na gratidão por cada novo amanhecer. O fogo é sagrado, pois é um mensageiro entre o mundo terreno e o espiritual. O amor é o maior poder